Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aprender o que é um elemento temático, ou melhor, no plural, o que são os elementos temáticos. Você vai ver que não é difícil, é super tranquilo. E o entendimento dos elementos temáticos, esse entendimento é fundamental para que no Enem você feche a competência 2, não é verdade? Porque para você tirar uma nota 1000, é preciso que você feche as 5 competências. Então, quando nós estamos pensando nos elementos temáticos, nós estamos pensando na competência 2, que é o entendimento da proposta. Mas vamos por parte. Vamos entender primeiro o que é a palavra elemento. Já parou para pensar sobre isso? O elemento é uma parte constituinte de um todo, é um componente. Vamos exemplificar. Vamos pensar, por exemplo, numa casa. Quais são os componentes de uma casa? Para que eu considere algo como uma casa, o que é que esse algo, o que é que esse todo precisa ter? Quais seriam as partes desse todo? Os componentes desse todo? Paredes, teto, chão, sala, cozinha, banheiro, varanda, portas, janelas, não é? Então eu preciso desses elementos para ter o entendimento do que seja uma casa. Quais são as partes, os componentes de uma festa? Como seria? Tá? Os convidados, os músicos, os garçons, as comidas, as bebidas. E quais seriam os elementos de uma lei? De uma lei como a lei seca, por exemplo. Quais são as partes de uma lei? Artigos, parágrafos, não é? Muito bem. Então nós agora já entendemos o que são os elementos. Os elementos são os constituintes de um todo, né? De uma parte. Agora vamos entender o que é um elemento temático, ou o que são os elementos temáticos, porque nos temas do Enem temos mais de um, tá? Lembre que temático vem de tema, né? Então o tema é uma frase. Note que essa frase ela é formada por palavras. E a partir de hoje vamos chamar essas palavras de elementos temáticos, ou seja, elementos do tema. Como estamos falando sobre redação, sobre proposta de redação do Enem, nós sempre falamos assim, né? Qual foi o tema do Enem 2003? Qual foi o tema do Enem 2013? Qual foi o último tema do Enem? Né? Então esse tema é uma frase formada por elementos, por partes, que constituem o todo que é o tema. E essas partes são as palavras. Como são elementos do tema, são palavras do tema, chamaremos de elementos temáticos. Não é tranquilo? Eu acho isso muito tranquilo, tá? Os temas do Enem, pessoal, eles podem ser interrogativos ou não, tá? Em ambos os casos, a redação de vocês será sempre uma resposta ao tema, né? Então vocês vão ter sempre que pensar o tema. Lembra das nossas outras aulas? O tema, aí vem a tese, os argumentos. Mas vamos fechar hoje, vamos falar hoje sobre elemento temático, sobre essa competência 2. Porque o bom entendimento do tema vai fazer com que vocês elaborem uma tese pertinente, uma excelente tese, e que vocês possam, né, também elaborar grandes argumentos. Só perguntar a tese o porquê, e aí pega lá duas respostas, e aí é argumento 1 e argumento 2, tá. Mas tudo isso envolve um elemento temático, tá certo? Competência 2 é a única competência que, se você zerar, você zera a sua redação, tá? Então, vamos pensar num tema de 2003. Em 2003, o Enem colocou um tema interrogativo. Qual foi o tema? A violência na sociedade brasileira. 2 pontos. Como mudar as regras desse jogo? Vamos repetir? A violência na sociedade brasileira. 2 pontos. Como mudar as regras desse jogo? Interessante, não é? Então note que em 2003 o tema foi interrogativo e não era para você escrever sobre violência. Violência aí no caso é o assunto. Assunto é diferente de tema. Assunto é geral. O tema é um recorte. Por isso que o tema também é chamado de recorte temático. Vamos lá. Então, no tema de 2003, qual foi o primeiro elemento temático? Foi a violência. Então, o assunto é violência. A violência existe? Existe. E ela acompanha o homem ao longo de sua história, né?
Então, na matéria história, por exemplo, lembra nas salas de aula, quando vocês estão, né? Estão aí na sala de aula estudando a matéria história, são muitas guerras. Então há muita violência. A violência marca a história da humanidade, essa barbárie, né? Que anda ao lado da utopia, ok? Qual o segundo elemento temático? Qual foi o segundo elemento temático do tema do Enem de 2003? Sociedade brasileira. Então perceba, eu não era para falar de violência no mundo inteiro, eu tinha que falar violência na sociedade brasileira, certo? Agora, ao desenvolver o meu tema nos desenvolvimentos 1 e 2, é lógico que eu posso comparar a violência que acontece no Brasil com a violência que acontece em várias partes do mundo. Vamos agora para o terceiro elemento temático. O terceiro elemento temático foi como mudar, né? Então é possível mudar. Então note que o tema já afirma algo, que existe violência no Brasil, mas que é preciso mudar. Se você não coloca na redação, na sua produção textual, lá ao longo do seu texto, que é possível mudar e como mudar, a maneira, existe uma maneira, um jeito de mudar? Sim, claro que há, né? Com leis mais rigorosas, com a consciência da população, da importância de desenvolver uma cultura de paz, tá certo? Com diminuindo a desigualdade social, já que a desigualdade social, a pobreza é uma das causas da violência, a fome é uma das causas da violência. Então é possível mudar as regras do jogo. Você tem que botar isso na sua redação. O terceiro elemento é mais, se não botar, você vai sair do tema. E tem um quarto e último elemento temático, que é regras desse jogo. Então, no tema está claro, o quarto elemento temático sinaliza para a gente que nós estamos jogando um jogo e que nós não queremos jogar esse jogo. Por que nós não queremos jogar esse jogo? Porque o terceiro elemento temático é como mudar. Então o brasileiro já joga o jogo da violência há muito tempo. Ele está cansado, machucado, ferido. Então é preciso mudar o jogo, as regras do jogo da violência. Entenderam, meus queridos? Então o tema é a frase, formada por palavras que chamamos de elementos temáticos. Então, sintetizando, retomando, ratificando o tema de 2003, eu tenho que falar sobre a violência no Brasil, eu tenho que escrever deixando claro que o brasileiro já joga esse jogo há muito tempo, ele não quer mais jogar, porque nesse jogo todos saem perdendo, no jogo da violência todos saem perdendo. Eu escreveria essa frase na minha redação. Eu acho que é uma frase maravilhosa para se colocar nessa redação. No jogo da violência não há vencedores, todos perdem. E o que aconteceu no Enem 2013? Em 2013 a frase não foi interrogativa. Qual foi o tema de 2013? Os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Muitos alunos acreditavam e fizeram isso na época, lá em 2013, uma redação sobre a lei seca. Mas não era sobre isso, né? Lei seca era o assunto é o que é geral, tá certo? Então, lei seca é um elemento temático. Existem outras palavras delimitando esse assunto. Por isso que é importante entender o que é o elemento temático, entendeu? Analisar cada palavra que compõe o tema para não perdermos pontos na competência 2. Então, qual foi o primeiro elemento temático da proposta do tema do Enem de 2013? Efeitos. Efeitos, impactos, consequências. Qual o segundo elemento? Implantação. Qual o terceiro? Lei seca. Como é uma lei, ela foi implantada. Tá certo? A implantação dessa lei gerou efeitos, sim, e foram efeitos positivos. Porque menos pessoas morreram, houve menos acidentes. E o último elemento, Brasil. Então eu deveria escrever sobre os efeitos positivos da implantação da lei seca no Brasil. Espero que vocês tenham entendido o que são elementos temáticos. Até a próxima aula.